E aí, meus amigos do canal do Bianco, tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem. Aqui quem está falando é o Fábio. Com grande alegria, apresento a todos vocês o livro da minha família, a família Bianco, que foi escrito por mim, com histórias desde 1888, quando eles chegaram no Brasil, até dezembro de 2024. Uma pesquisa muito difícil que começou em junho de 2021 e passou por todos esses anos. Eu resolvi fazer essa videoaula para facilitar o entendimento, né, de alguns familiares e também para deixar salvo no meu canal para todos os meus amigos inscritos assistirem e conhecerem um pouco da história da minha família. Esse livro ele vai ser feito nessa versão videoaula e uma versão audiolivro, só com o áudio, né, com a narração aí do conteúdo, e também uma versão em e-book, ou seja, livro eletrônico, que vai estar na descrição desse vídeo para quem quiser baixar e ler. Então vai ficar disponível. A capa remete, né, a bandeira dos dois países, a união, né, da Itália com o Brasil, e essa é a primeira edição. A bandeira da Itália com a bandeira do Brasil, né, como dito anteriormente, a união dos dois países. Aqui algumas informações referentes aos direitos autorais, né, fica expressamente proibido qualquer reprodução, venda desse conteúdo, só pode ser feito isso mediante uma autorização por escrito. Caso contrário, não pode. Tá bom? Não pode. Então, os direitos eles são reservados a mim, que sou o autor. Aqui o sumário com os capítulos, né? Esse livro ele possui 120 páginas. As últimas são referente a agradecimentos e referência bibliográfica, né? Que consta no final. Uma dedicatória, porém, no começo, uma reflexão. Um povo sem memória é um povo sem história. Eu dedico esse álbum aí a todos os nossos antepassados italianos que atravessaram o mundo em busca de uma vida melhor. Muito provavelmente não tiveram escolha, tiveram que vir na força de vontade e determinação dessa família, né? Uma família que sempre prezou pela honestidade, né? Dignidade, respeito ao próximo. E eu também faço uma menção honrosa aqui aos 10 filhos do meu bisavô, o Antônio Martins Bianco, e a bisavó Rosa Marcon. Abaixo, para quem não me conhece, né, eu tenho traços europeus, sou branco, olho claro. Né, meu nome completo é Fábio Martins Bianco. Então, a apresentação do livro, né, como informei, contar um pouco da história da família Bianco, que imigrou da Itália em 1888. O foco dessa primeira edição, como está escrito aí, né, os nossos antepassados italianos, que foram encontrados mediante essas pesquisas, uma pesquisa dificílima, mas posso dizer que nós prosperamos aí nas pesquisas e hoje, né, estamos contando essas histórias, né? E foram informações aí de diversos acervos, não foi só de um acervo, não. E uma pequena apresentação, né, uma espécie de uma linha do tempo. A foto do senhor em si aí é do Antônio, meu bisavô, e uma espécie de árvore genealógica, né? Mini árvore genealógica. Eu considerei para essa pesquisa, né, uma geração de italianos que ficou na Itália, né, faleceram na Itália, e depois aqueles que migraram, né, imigraram para o Brasil, até o bisavô Antônio. Então, como vocês podem ver no primeiro quadrado, do lado esquerdo, um senhor chamado Ângelo Martim Bianco, né,
sobrenome todo junto. Casou-se com Ângela Panciera. Tiveram vários filhos, entre eles o Luigi, do quadrado abaixo. Também o mesmo sobrenome, Martim Bianco. Também casou com Ângela. Tiveram alguns filhos, entre eles o Pietro. E o Pietro depois casou-se com Ângela Catelan, no qual tiveram também vários filhos, entre eles o Antônio. E como vocês podem ver uma curiosidade, todos eles, do quadrado aí do lado esquerdo, casaram com mulheres com o nome Ângela. Né? E acima da foto aí do Antônio, né? Uma pequena forma assim de melhorar o entendimento, né? Ângelo, pai de Luigi, Luigi, pai de Pietro, Pietro, pai de Antônio. Um capítulo à parte, né? Que são os nossos heróis, que são esses. Esses são os 10 filhos do Antônio e da Rosa, né? Mais velho lá em cima, o Henrique, a Páscoa, que era chamada de Maria, Malvina, na coluna do meio temos a Augusta, o Luiz, João, Amélia, Pedro, Odila e a Zita. Todos eles filhos do meu bisavô, né, e da bisavó Rosa. São citados no livro como heróis. Todos cumpriram suas respectivas missões, histórias de vida, né, maravilhosas. E agora já estão descansando. Uma foto do Henrique um pouquinho mais próximo, né? Muito bem vestido. Páscoa, que chamavam também de Maria. Malvina. Augusta. Luiz. João. Amélia. Pedro. Odila. E a Zita, a caçulinha aí desse time. Agora uma reflexão referente ao sobrenome, que em vários documentos aparecem dessa forma. Dessas formas, né? Martim Bianco, Bianchi com CHI, Bianchi com Q de queijo, ou Bianco. Qual é o certo? Então eu fiz umas pesquisas mais aprofundadas. Né? No primeiro momento, esse sobrenome Martim Bianco junto, ele não existe. Muito provavelmente devido a alguma regra ortográfica do idioma italiano, naquela época, esse nome ele era escrito junto. Porém, são 2 sobrenomes. Esse nome junto, ele pode aparecer aí nos documentos, mas não existe nenhuma menção de que existe um sobrenome assim. Né? No Brasil, mostram alguns documentos escritos, né? Martins Bianco, que é o meu caso. O meu caso também, ele é escrito dessa forma, né? Martins Bianco. É o sobrenome Bianchi e o Bianche, né, com Q de queijo, como eu informei, aparece escrito de forma errada, né? E para essa primeira edição nós vamos considerar então como o correto, não temos 100% de certeza, mas iremos considerar o Bianco com CO. E referente aos significados, os historiadores, né, pesquisadores, eles informam que Bianco é referente a uma pessoa branca, né? Pessoas de cabelos brancos, uma aparência muito clara. Né? O sobrenome Bianco, a sua maior concentração de pessoas é na região norte da Itália, porém na região sul existe uma comuna, que também é conhecida como município para eles,
né, na região sul, que chama-se Bianco. É uma espécie de uma cidade pequena, um vilarejo, né? Então nós temos uma mini cidade lá chamada Bianco. Esse é o brasão da família Bianco, para aqueles que gostam de estudar sobre a heráldica, né? E o brasão ele mostra o significado da família na sociedade, o que ela construiu, sua nobreza, entre outras informações. E esse aí, no caso, é o da nossa família, né? Essa é a figura de um leão, né? Eu não entendo muito do assunto aí sobre heráldica, mas se você um dia tiver curiosidade de saber qual é esse daí. Certeza absoluta, porque foi passado através de um site chamado Meu Brasão, lá de João Pessoa, na Paraíba, onde as pessoas trabalham somente com isso. República Italiana, deixa eu focar aqui. Vamos lá, República Italiana, o nome oficial da Itália. Vamos ver se foca aqui, meus amigos. Acho que agora vai. Vamos lá. A bandeira da Itália e o nome oficial República Italiana. Carinhosamente, a Itália é chamada de bota, porque o seu espaço territorial ele tem um desenho parecido com a bota. Se você prestar bem atenção, realmente é uma bela bota, né? Olha aí, para vocês terem uma noção do relevo aí, né? Espaço territorial da Itália. E referente aos dados estatísticos da Itália, a capital é Roma, espaço territorial 302 mil metros quadrados, idioma italiano, o hino da Itália, né? Segundo canto degli Italiani. Você pode depois ouvir o hino italiano através do QR Code, que vai te direcionar ao link para você conhecer o hino italiano, que é lindíssimo. População aproximadamente 60 milhões de habitantes, referente religiões, mais de 90% cristão, quase 6% sem religião, 2,6% aí outras religiões. É um país assim que a grande maioria acredita, né, em Cristo. As informações aí básicas referente à Itália, né, um berço aí das civilizações antigas, como o Império Romano, passou pelo fascismo, né, uma época triste da Itália, dos seus governantes, né, 2 guerras mundiais, com a força do seu povo, eles lutaram para que a Itália fosse reconstruída e assim aconteceu, né? O povo italiano reconstruiu a Itália. É um dos países mais visitados do mundo, né? Possui cidades lindíssimas como Milão, Turim, Nápoles, Roma, Veneza, Florença, Bolonha, Treviso, entre outras. Um país apaixonado por futebol, né? Times gigantescos como Juventus, Inter, Milan, Napoli, entre outros. E sobre as comidas italianas, não precisa dizer mais nada, né? Quando a gente vê aquele belo macarrão da mama, a gente não tem como remeter, né, a nossa memória à Itália, né? Pratos deliciosos, fogaça, lasanha, nhoque, e assim nós vamos indo. A Itália também ela é riquíssima em cultura, né? É um país muito, muito diferenciado. Coloquei alguns exemplos aqui, né? Museu de Antiguidades Egípcias, o Coliseu, Museu Arqueológico de Veneza, Torre de Pisa, Capelle Médici. Ao lado o QR Code que vai te direcionar para um link para você conhecer, né, outros monumentos da Itália. Agora, sendo mais específico, né, a gente vai lá para a região de Treviso, né? Lá em cima, bem no comecinho lá da bota, região norte, onde viveram os nossos antepassados, né? Região de Veneto, Treviso e mais precisamente Volpago de Montelo. É um pequeno vilarejo lá da Itália, então aí tem a localização para vocês verem, em vermelho lá em cima, região norte, como eu disse, em amarelinho aí tem, né,
uma espécie de um estado, né? Veneto. E mais específico do lado, onde fica Volpago de Montelo. Esse daí é o brasão da cidade de Volpago de Montelo. Muito bonito, por sinal, esse brasão. Atualmente tem aproximadamente 10 mil habitantes. É uma pequena cidade. O QR Code vai te direcionar para o mapa para você conhecer, né? O local exato no mapa aí para você saber onde é que fica, né? Cidade mais famosa de todas aí dessa região é Treviso e pode ver que fica bem pertinho ali, né? Um pouquinho mais para cima de Treviso. Referente às informações aí sobre imigração, a maioria dos italianos eles migravam para outros países a partir de dois portos, Nápoles e Gênova. Nápoles é lá no pé da bota, lá embaixo. E Gênova é lá em cima, na região norte. Para você sair ali de Volpago até a região de Gênova, até o porto, você tinha que percorrer mais de 400 quilômetros. E muito provavelmente a saída desses antepassados nossos foi através do trem. O trem também era muito utilizado lá naquela região e ligava o porto, né? Então provavelmente eles saíram de lá de trem. E essa seria a estação. Hoje uma estação inativa. Muito provavelmente aí todos esses trilhos já não existem mais. E esse era o prédio da antiga estação de Volpago. Provavelmente nossos antepassados eles passaram muitas vezes aí. Muitas e muitas vezes. E na saída deles da Itália provavelmente também vieram por esses trilhos. Outra informação importante que eu achei foi a foto do cemitério. Então eu acredito que os antepassados mais antigos ainda, eles foram sepultados aí. Uma curiosidade que eu tenho. Difícil a comunicação, porque envolve um outro idioma, né? Mas eu tenho uma vontade imensa de entrar em contato, ou até mesmo visitar, para saber se existe túmulo desses outros antepassados, né? Alguma foto, alguma recordação, porque do lado da família Bianco, infelizmente, não temos nenhuma foto de nenhum antepassado. Agora falando sobre as pessoas, né? Depois desse resumo aí sobre a República Italiana, né? A bota. Agora vamos começar a falar sobre as pessoas. E aí nesse quadrado, como disse anteriormente, infelizmente não tem foto das pessoas, né? O que achamos assim de uma geração anterior? Informações sobre Ângelo Martim Bianco e Ângela Panciera. Eles nasceram, viveram e faleceram na Itália. Eles não vieram para o Brasil. Uma pena, não temos nenhum registro. As informações de nascimento e morte foram colocadas em um site da internet, no Family Search, site da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Eu agradeço aí pelo trabalho genealógico. Muito obrigado. E essas informações foram colocadas por outra pessoa. Como eu citei, o Family Search, o Ângelo nascido em 1813 e a Ângela em 1816. O local de casamento e falecimento consta também no mesmo site, Volpago de Montelo, Treviso, Veneto, Itália. Informações um pouco inconstantes, não tenho muitas informações a respeito. Os filhos que achamos de Ângelo e Ângela são Giovanni, Teresa, Ferdinanda, Silvestro, Luigi, que é nosso antepassado, eu destaco na cor vermelha. Então, a árvore genealógica agora vai para o Luigi, né? Aparece o nome de Giacinto duas vezes. Não sei se é uma duplicidade ou se um bebezinho faleceu com esse nome. Eles colocaram o mesmo nome em um outro filho. Elisa e Carlos. E agora nós vamos continuar a história a partir do Luigi.
Essas informações que temos do Luigi, que no Brasil era chamado de Luiz. Data de nascimento existe, porém ali pode ver que tem um item fonte, as pessoas não colocaram a certidão dele, só colocou no item nascimento. Isso atrapalha um pouco a pesquisa. Já o falecimento eu consegui encontrar em acervos digitais aí que existem na internet, né? E foi encontrada a certidão de nascimento dele. A certidão de falecimento dele, desculpe, certidão de falecimento foi encontrada na cidade de Pedreira, 2 de janeiro de 20, quando morreu o vovô Luigi ou Luiz. O nascimento dele na mesma cidade, lá ele viveu até 1888, provavelmente trabalhou como agricultor, assim como seus antepassados, né? E assim também trabalhou aqui no Brasil, pelo que podemos entender. Em 1870, na mesma cidade, ele casou com a vovó Ângela Paola Ziliotto. Nascimento dela 1843, falecimento aqui na cidade de São Bernardo do Campo, a cidade da Grande São Paulo, vizinho à cidade de São Paulo, 1º de novembro de 31. Infelizmente não temos fotos deles, uma pena. Pelo que consta, tiveram 5 filhos, né? Os que achamos na Itália foram 5 filhos. Pietro, que é o nosso antepassado, Margherita, Giovanni, Mônica, Maria e Amália. E no Brasil consta, né, um registro de mais uma filhinha, a Teresa. Como informei anteriormente, né, Luigi e Ângela, provavelmente agricultores, né, a vida toda. E em 1888 eles decidiram vir para o Brasil literalmente para tentar a sorte, porque você saía da sua cidade, você simplesmente deixava para trás toda a sua história em busca de uma nova vida. Imagine, né? O quanto deve ter sido difícil para eles. A imigração para o Brasil, né, um novo capítulo. Os navios na época eles eram mais ou menos assim, gigantescos e a vapor. Essas pessoas, eles estavam muito provavelmente embarcando para algum lugar do mundo, não sabemos. Não temos informações sobre a data de embarque, sobre o navio. Então aqui é uma pequena reprodução para entendermos como era mais ou menos, né, o navio e como era a vestimenta das pessoas. A maioria de terno, chapéu, né, as mulheres de vestido. Imagina o frio, né, nessa época. Aqui uma reflexão, né? Jamais saberemos seus rostos, porém, pode ter certeza, algum desses nas fotos eram nossos corajosos antepassados, né? Imagine aí, que um desses aí provavelmente eram nossos antepassados, né? E eles vinham para o Brasil com poucas malas, né? Eles vinham só com a roupa do corpo, deixavam tudo para trás, né? Só vinha com as suas famílias, as roupas e poucas malas. Sem ter muito o que fazer, né? Os 3 irmãos, né, Giovanni, o Luigi e o Jacinto, né, filhos de Ângela e Ângela, simplesmente, né, eles pegaram suas roupas, suas respectivas famílias e vieram para o Brasil. Um grupo formado aí de 14 pessoas, né, e ele era dividido da seguinte forma: a família do Giovanni, né, o Giovanni em si ele não trouxe sua esposa, não temos registro assim para saber o que aconteceu com ela, porque ela não veio. Ele veio com a filhinha, com a Maria. O Giacinto, ele perdeu a esposa, consta o falecimento da esposa dele, fevereiro de 1888. Ele veio para o Brasil com 4 filhos, o Honorato, a Luígia, Elisa e o Ângelo. A família do Luigi, que é o nosso antepassado, como já disse anteriormente, né, eles tinham 5 filhos, o Pietro, que é o nosso vovô antigo, Margherita, Giovanni,
Mônica, Maria e Amália. E também dito anteriormente, né, eles tiveram mais uma filha que é a Teresa. Nós não temos informações aí referente a outros filhos. Pode ser que se perdeu, né, essas informações com o tempo. E a pesquisa referente a esses nomes, ela foi realizada através do site do Museu da Imigração de São Paulo, onde eles viveram. Vou contar isso mais para frente. O nome do navio que eles saíram era o navio Vapor San Martino. Não tem uma data, porque a lista não existe mais. Lista de embarque não existe mais, né? Eles saíram de lá entre setembro e outubro de 1888 rumo ao Porto de Santos. E o navio, como dito anteriormente, parecido com esse, né? Ele era muito parecido, um navio gigante a vapor, né? E esse navio ele tinha algumas classes, né? Algumas categorias. As partes mais acima elas eram mais caras e as partes lá de baixo elas eram mais baratas, né? E isso acabou encarecendo aí um pouco a passagem, né, para aqueles que encarecia um pouco a passagem para aqueles que viajavam. A abolição referente à escravatura no Brasil, né, mesmo ano de 1888, o ano da chegada da família Bianco no Brasil, né, referente à Itália, o desemprego, a fome, o frio, uma possível Primeira Guerra Mundial assolava aí a Itália e os demais países da Europa, né? O Brasil ele vivia a expectativa da abolição à escravatura, porque os demais países eles já tinham tomado essa medida, praticamente só faltava o Brasil. Né? Diferentemente do que falo dos livros, nos livros aí de história, né, uma forma romantizada, a princesa Isabel ela meio que foi forçada a assinar a Lei Áurea. Então assim, não foi nada de graça, entendeu? Foi meio que forçado essa situação para libertar os escravos. E os senhores feudais aqui no Brasil eles estavam desesperados, né? Quem vai trabalhar em nossas lavouras? Isso. E assim, o governo começou a divulgar uma espécie de vaga de emprego, né? São vagas de emprego no Brasil. Eles divulgavam na Europa, né? Pessoas passavam na rua, eram apresentadas fotos, falavam da comida, dos animais, né? Que o clima era muito bom. Na verdade, eles não estavam mentindo, né? Porém, a grande verdade é que o imigrante iria assumir o lugar do escravo africano. Essa é a verdade. Entendeu? Então, essa parte eles não contavam. Olha, estamos libertando os escravos e não temos ninguém para colocar no lugar. Então, o imigrante, ele simplesmente ele foi assumir o lugar do escravo africano. A data da libertação dos escravos, 13 de maio de 1888, através da Lei Áurea, né, assinada pela Princesa Isabel. A data de chegada no Brasil, baseada em documentos pesquisados, 5 de 11 de 1888, foi quando a família Bianco chegou ao Brasil. Conforme o registro, né, que constava na antiga hospedaria dos imigrantes, atual Museu da Imigração, esse é o registro que consta lá, dia 5 de 11 de 1888. Eles chegaram no Porto de Santos, lá eles pegavam um trem, todos eles que chegavam lá no Porto de Santos, muito provavelmente, todos eles, a grande maioria, subia de trem até a hospedaria de imigrantes do Brás, aqui em São Paulo, que hoje é o atual Museu da Imigração. A foto aí da frente do Museu da Imigração, para vocês conhecerem, né? Essa é a frente do Museu da Imigração. E do lado o QR Code que vai direcioná-los para vocês conhecerem aí um vídeo que eu fiz, está hospedado lá no canal do Bianco, no YouTube. Esse vídeo ele vai mostrar como é o local. Vocês vão ter uma boa noção. E uma reflexão, né? Será que o seu antepassado, seja ele europeu ou não, né? De outra nacionalidade, ou apenas aquele que migrou de outro estado para o estado de São Paulo, será que ele não viveu aí? Ele não passou por aí?
a foto da antiga hospedaria, né? À frente, como vocês podem ver, voltando aqui o slide. Deixa eu voltar aqui. Aí, ó, é a mesma coisa, tá vendo? Patrimônio tombado não pode mexer. A missão aí da hospedaria dos imigrantes, receber, né? O migrante ou o imigrante que buscava um novo emprego, uma nova vida. Por ela passaram mais de 2 milhões e 500 mil pessoas de 70 nacionalidades diferentes, entre eles a família Bianco. A família Bianco também passou aí por essas alamedas, né, aí da antiga hospedaria. O registro da família Bianco foi feito em nome do irmão mais novo do Luigi, que era o Giacinto. Ele tinha 38 anos, ele era o caçulinha dos 3 irmãos. O sobrenome escrito ali, Martim Biano, sem o C no Bianco. Isso complicou muito a pesquisa, vocês não têm noção. E esse é o print do registro, né? Para vocês conhecerem. O logo do Museu da Imigração, né? O link pode ser acessado aí os livros digitais através desse QR Code e como foi informado. Ó. Você pesquisava Martim Bianco e não aparecia nada. Por quê? Porque estava no banco de dados registrado Martim Biano, sem a letra C do Bianco. Né? E isso atrapalhou bastante as pesquisas, porque você pesquisava Martim Bianco e não aparecia nada. E lá na busca automática, uma certa vez apareceu Martim Biano. Foi quando me deparei pela primeira vez com o registro dos nossos antepassados. Aí, como ele era escrito no livro, né? Então foi escrito Martim Biano, não sei se foi um erro do escriturário, do escrevente, ou se foi na hora da pronúncia, né? Ter falado Martim Bianco, falou Martim Biano, tudo muito rápido. O italiano tem essa mania, né? De falar muito rápido. E foi registrado assim. E aí tem o nome de todos os antepassados, aquele grupo de 14 pessoas, né? Que era dividido em 3 famílias dos 3 irmãos. Né? Aquele registro ele foi colocado no site, né? De uma forma, vamos dizer assim, mais moderna. Ele foi digitado nome por nome. O registro acima aí é o livro 014, página 248, família 02180. Quem quiser pesquisar, é só pegar esses dados aí e conhecer também aí os seus antepassados. Tem esse registro lá para você baixar e tem esse também. Os dois estão lá no site do Museu da Imigração. A informação importante também, né, no caso dos nossos antepassados, eles parece que já vieram já com um trabalho certo. Né, vieram trabalhar no Brasil já com um local já certo de trabalho, a Fazenda Mato Dentro, em Campinas. Hoje é o Parque Ecológico de Campinas, uma fazenda gigantesca. Né? E lá no passaporte deles de viagem estava escrito, ó, destino definitivo, na última linha, né? Conforme documento original. Mato Dentro. E aí tem o nome de uma pessoa que provavelmente era o contratante, Cândido Champlone Coelho. Provavelmente era o contratante, não era o dono do local, era uma espécie de um chefe, um encarregado que contratou essa família. Isso daí é uma foto do antigo casarão, no começo do século XIX, trabalhavam com a produção de café, de açúcar, desculpe, cana de açúcar. Depois café. Eles mudaram o ramo de atividade assim que perceberam que caiu um pouco, né, essa parte aí da produção de cana de açúcar. Aí eles mudaram o ramo de atividade. Né? Uma informação bem triste também, referente a essa fazenda, chegou a ter 200 escravos, né? Uma parte triste da história da população. E claro, ali também aconteceu o que eu já disse anteriormente. Com a libertação dos escravos, né, a vaga de trabalho ela ficou em aberto. E aí colocavam pessoas migrantes de outros estados ou o imigrante que veio de outro país. Essas daí são fotos que eu tirei do local. Eu visitei a antiga Fazenda Mato Dentro, né? Parque ecológico
que hoje é aberto ao público, o casarão tombado. Primeira foto é o casarão. Segunda foto é uma espécie de tulha, que é um local para guardar ferramentas. E acima, do lado esquerdo aí da primeira foto, tem essa capelinha. Uma capelinha. Todos fechados, não pode entrar. Fiz o vídeo também para deixar registrado. Você pode conhecer esse local através desse QR Code que te direciona para o vídeo lá no canal do Bianco. Você vai ter uma noção mais ampla de como é esse local. Gigantesco, lindíssimo. Uma pena que está fechado, né? E isso me deixou bem triste. Não temos como precisar quanto tempo, né? A família Bianco ficou no local. Temos algumas hipóteses, né? Devem ter ficado entre 1888 e 1892, porque o nascimento de algumas pessoas que vieram logo após foi ali na região de Santa Rita do Passa Quatro, Pedreira, cidades perto de Campinas, né? Mas são hipóteses, então eu acredito que eles viveram nesse local aí de 1888 a 1892. Não temos como precisar 100%. Luiz e Ângela, eles viveram bastante tempo aí no interior. Ele faleceu em Pedreira, como eu já tinha informado. E ela em São Bernardo do Campo. Eu consegui a certidão de óbito de ambos. Estão na próxima página aí para todos conhecerem. E aí depois nós vamos contar a história do Pietro, né? Que é filho deles e nosso antepassado. Do lado esquerdo, a certidão de óbito do Luigi. Pode ver lá em cima no cantinho, ó, na margem, escrito Luiz. E do lado direito, a certidão da Ângela. Agora vamos contar a história do Pietro. Pietro Martim Bianco. Nasceu lá na Itália em 1871. Não temos como precisar 100%. Existe uma certa duplicidade entre 1869, 70 ou 71. Mas foi nesse meio tempo aí. Falecimento também aqui, ó, São Bernardo do Campo, em 1935, aqui na Grande São Paulo. Nasceu também lá em Volpago de Montello, Treviso, Veneto, na Itália. E viveu no local até 1888, quando ele veio, né, para o Brasil aí com a sua família. Ele tinha entre 17 e 19 anos. Não temos como precisar 100%, né? Porque também fizeram uma pesquisa e colocaram só a data, não colocaram o documento. Aí atrapalha um pouco. Ele casou com uma mulher chamada Ângela Catelan. A família Catelan também veio para o Brasil no mesmo ano. Não sei informar se eles eram da mesma cidade, eram amigos, coisa do tipo, se as famílias se conheceram. Mas eles se casaram em Santa Rita do Passa Quatro, no interior de São Paulo, e a data 1892. O ano provável aí do nascimento, né? A gente não tem como precisar, como eu disse, né, se eles se conheceram lá na Itália ou não, né? E infelizmente nós não temos fotos de ambos. Não temos nada referente a uma imagem deles, né? Uma peninha, infelizmente. O possível nascimento aí da Ângela, 1870. A genealogia deles, né? O vovô Luigi casou com Ângela, teve vários filhos, entre eles o Pietro, né? E a Ângela, né? O pai dela chamava-se Michele, é o nome masculino na Itália, Michele Catelan, e a vovó Madalena Volpato. Também tiveram alguns filhos, entre eles a Ângela. Tanto o Pietro quanto a Ângela eram os mais velhos aí dos filhos. Mais uma outra informação, né? Não temos fotos, infelizmente. Sabemos que a imigração de ambas as famílias foi em 1888. Isso consta o registro no Museu da Imigração. Agora, referente ao casamento de Pietro e Ângela, né? Essa é a certidão do qual eu consegui encontrar.
casamento lá na paróquia, né, de Santa Rita do Passa Quatro, e eles subiram ao altar no dia 14 de maio de 1892. Bastante tempo, hein? Segundo informações até o presente momento, né, o Pietro, que no Brasil era chamado de Pedro, teve 7 filhos com a Ângela. É informações que temos até o momento. O primeiro filho, o Antônio, que é nosso antepassado, né? Ele vem para a nossa árvore genealógica. Estela, Assumpta, Ângelo, Palmira, Maria, Estela e Carlos. Todos eles brasileiros. Todos eles brasileiros com pais italianos. O Antônio, que vem para a nossa árvore genealógica, ele nasceu em Santa Rita do Passa Quatro. Estela, Assumpta, Ângelo e Maria Estela em Pedreira. E a Palmira em Amparo. Essas informações foram retiradas das suas respectivas certidões de nascimento. Sobre o Carlos não temos nenhuma informação. E as cidades acima, elas são no interior, região ali de Campinas, né? Conseguimos foto de 4 deles: Antônio, Ângelo, Palmira e Estela. Ó, o Antônio lá em cima, né, junto com o Ângelo, e abaixo a Palmira e a Maria Estela. Segundo informações das certidões aí encontradas, né, no site Family Search, Pietro e Ângela faleceram aqui também, na Grande São Paulo, cidade de São Bernardo do Campo. Ele em 35 e ela em 60, né? Eu tenho as certidões de âmbito de ambos também, consegui encontrar e isso me deixou muito feliz. E logo após, nós contaremos a história agora a partir do Antônio, filho de Pietro e Ângela. A certidão do lado esquerdo do Pedro, né? Do Pietro, que aqui era chamado de Pedro. E a certidão de óbito da Ângela. Agora vamos contar a história do Antônio, né? Antônio Martins Bianco, como vocês podem ver já no registro dele, há uma separação, né? Martins e Bianco, 2 sobrenomes diferentes. Ele nasceu no dia 6 de 7 de 1892, Santa Rita do Passa Quatro, brasileiro com pais italianos. Certidão de nascimento dele, informações tiradas do livro, né, aqueles livros bem antigos. Aí, né, as informações do Antônio. Aí uma foto do Antônio na antiga igreja de Aparecida, né? Provavelmente essa foto no final da década de 50, começo dos anos 60. Ele foi um trabalhador rural a vida toda trabalhou no campo. Infelizmente acabou a bateria aqui do microfone, mas vamos lá, vamos continuar. Aí o Antônio Rosa, né? É a única foto que tem deles juntos, provavelmente uma montagem antiga, né? A Rosa, ela era natural de Pedreira, no interior de São Paulo. E o Antônio, de Santa Rita do Passa Quatro. Muito provavelmente, o Antônio e a Rosa, eles devem ter se conhecido na cidade de Pedreira. Eu acredito que ambas as famílias, ou eles trabalhavam no mesmo sítio, né, ou um sítio próximo, ou eles tinham sítio, né, nessa cidade. É uma hipótese assim que eu penso a respeito. Infelizmente, não consegui nada, né, nenhuma informação assim para, vamos dizer assim, completar aí o nosso livro, mas é uma hipótese assim bastante importante, né? O Antônio ele era brasileiro, né? E a Rosa também. Rosa era brasileira. Ambos tinham pais italianos. E as duas famílias, tanto a Bianco quanto a Marcon, chegaram no Brasil no mesmo ano, 1888. E referente ao casamento, né, de ambos, eles casaram em 1913, dia 19 de abril, na igreja paróquia aí de Pedreira, né? Ele tinha 21 e ela tinha 17.
Dele é certeza a idade, porque nós descobrimos, né, a certidão de nascimento da Rosa, a vovó Rosa, infelizmente não tenho 100% de certeza. Então, assim, é uma hipótese. Pode ser que ela tenha casado com 16, 17, 18, mas é mais ou menos por aí. Essas informações elas foram retiradas da certidão de casamento, né? Então a gente respeita como foram descritas. É a certidão de casamento de ambos, essa tá muito bem escrita, né? Letra bonita, não é aquelas letras deitadas, né? Essas estão bem bonitas aí, as informações, bem claras, né? E esse daí é o registro aí do livro de casamentos da igreja de Pedreira. E com esse casamento eles tiveram uns 10 filhos, né? As fotos aí que eu já mostrei anteriormente dos nossos heróis. Né? O Henrique, a Páscoa, que era chamada de Maria, sempre na sequência aí das fotos, né? Os nomes: Malvina, Augusta, Luiz, João, Amélia, Pedro, Odila e Zita. A sequência aí dos nascimentos deles. Né? Eles nasceram aí em Pedreira, né? São Lourenço do Turvo, distrito de Matão, Guariroba, distrito de Taquaritinga, Lácio, distrito de Maria e Vera Cruz. Certidão de óbito deles nós conseguimos. São cidades do interior de São Paulo. Aí pelo nascimento dos filhos nós podemos supor, né, que o Antônio e a Rosa eles passaram aí, viveram por várias cidades, não sabemos se eles passaram por elas porque trabalhava como empregado ou se eles já tinham o sítio deles. Uma coisa é certa, eles depois foram para um outro lado aí do interior de São Paulo até a cidade de Flórida, né? Flórida Paulista, interior de São Paulo. Mais uma foto dos nossos queridos heróis aí. Todos eles se casaram, tiveram filhos e construíram suas famílias. Hoje já estão, né, descansando aí por tudo que fizeram, agora eles estão descansando. A única foto que temos do Antônio, vovô Antônio, é com a filha Odila. Não temos mais nenhuma outra foto dele com algum filho, né? Que era algo muito caro para a época. E só sobrou essa daí, né, a Odila e o seu pai Antônio. Agora vamos falar sobre a compra do sítio. Né? O Antônio ele comprou um sítio na cidade de Flórida. Não tenho a data em si, uma pena, não consegui o documento. Tentei pesquisar, mas não consegui. Mas dá a entender que esse sítio ele foi comprado a metade da década de 40, que eles chegaram lá bem no comecinho de Flórida, né? E esse sítio é no bairro Alessio. Tem um bairro lá em Flórida chamado Alessio. Ele gostou do local e comprou. Comprou essa propriedade lá. E esse sítio foi da família Bianco até 79. Depois ele foi vendido. O Vanderlei, que é filho do Pedro e da Lúcia, neto do Antônio, aí da Rosa, ele morou no local aí de 57 até 77. E ele contou uma história aí, como era o sítio, o que, que eles plantavam, como é que era o funcionamento desse sítio, né? E o registro foi feito agora, em outubro de 2024. Mais um vídeo lá no que está no canal do Bianco, né, no YouTube, e vocês vão poder assistir. Essa é a capinha do vídeo. Só apontar o QR Code e vai direcionar você. Ali tem uma capelinha antiga do bairro Alessio e no canto do lado esquerdo a escola que antes era de madeira e agora, né, depois de bastante tempo, foi reformada naquela época, né? Foi transformada em uma escola de parede aí. Nenhum dos dois locais hoje é utilizado, eles estão fechados. E a propriedade uma parte aí da família, do sítio da família Bianco é essa da foto aí que vocês estão vendo. Lado esquerdo, né, da foto, um sítio bem grande, aproximadamente aí 10 alqueires. Hoje o alqueire está valendo
de 80 a 100 mil reais. Então era um sítio aí no valor de hoje de mais de R$ 1 milhão. Era um sítio bem grande, todo esse pasto que você está vendo aí, do lado esquerdo era a plantação de café. A parte mais superior, né? E uma parte do lado já descendo, assim que tinha um brejo, né? Na foto do lado direito. A metragem é aproximadamente aí 10 alqueires. Aí o Vanderlei aí, o neto do Antônio, né? Contou várias histórias aí sobre o local. Passeou bastante por aí, trabalhou, se divertiu com seus amigos, contou várias histórias. Tá lá naquele vídeo, hein? Depois vocês não esquecem de assistir, tá bom? Aí, ó, contando as histórias mais uma vez, as fotos, né, do local. Eu nunca tinha ido lá, não sabia onde era o local, fiquei muito feliz em conhecer. Essa daí foi a última casa lá do sítio da família Bianco, né? Já era uma casa maior, tinha 3 quartos e era uma casa bem grande, casa de madeira, né? Foi a última casa que foi feito lá naquele sítio. É uma pequena parte de como eram os cafés, né? Plantação de café. Já essa parte aí acho que já é a parte mais baixa do sítio, que tinha uma torre de energia. E depois vinha essa outra parte mais baixa aí dos cafés. Uma grande quantidade, como vocês podem ver. Nesse período, né, em que o sítio foi da família Bianco, da década de 40 até 79, um acontecimento triste que foi o falecimento da vovó Rosa, né? Vovó Rosa Marcon faleceu em 59, segundo informações. Ela estava na mesa de casa almoçando. Uns dizem polenta, outros uma sopa. Quando ela flexionou o pescoço para trás da cadeira, provavelmente aquelas cadeiras altas, sabe? E ela deu a entender que estava tirando um cochilo, né? Tipo, almoçou, vou tirar um cochilo. E a sua nora, Lúcia, que era a esposa do Pedro, passou do lado dela, pensou que ela estava cochilando e disse para ela: já que a senhora terminou de almoçar, vai pro quarto para descansar, né? É melhor descansar lá no quarto. Mas na verdade, a vovó Rosa estava tendo um mal súbito, né? Ela não estava cochilando. Passou alguns minutos, a Lúcia voltou lá. Quando colocou a mão nela, ela tinha falecido. Ela faleceu no dia 25/3 de 59, aproximadamente aí 62, 63 anos. E o motivo, trombose cerebral, que conhecemos popularmente como AVC. Ela ficou casada com Antônio por quase 46 anos. E uma curiosidade, nesse mesmo dia, seu neto, Vanderlei, filho de Pedro e Lúcia, estava completando 2 anos de vida. Ele nasceu nessa mesma data em 57. E aí no quadrado aí do lado esquerdo, né, ele está lá no túmulo da família Bianco, na cidade de Flórida, e ele conta essa história sobre a avó dele. Você aponta aí o celular pro QR Code, vai te mandar pro vídeo para você assistir, tá bom? Aí você vai ter uma noção do que ele disse a respeito. A foto da vovó Rosa, sua lápide, falecimento 25/3 de 59. Embaixo informações da certidão de óbito. Às 15 horas, a vovó Rosa partiu desse plano. Certidão de óbito antiga, do livro, escrita a caneta. E a certidão de óbito já no padrão mais moderno, né? Digitada. Ambas eu tenho aqui no acervo aí dos conteúdos, né? Dos documentos da família Bianco. Logo após, passado um pouco mais aí de uns 10, 12 anos, veio o falecimento do Antônio. Ele também, né? Ele faleceu de AVC. Então, precisamos prestar atenção nesse histórico de doença, porque ele faleceu também de AVC. No caso dele, ele teve um AVC parcial. Então ele ainda conseguia fazer algumas atividades, mas depois se agravou. Ele teve um AVC total e ficou acamado por um bom tempo.
Ele faleceu no dia 31 de julho de 72. Segundo meu pai, neto dele, disse que foi o dia mais frio que ele viveu na vida. Tava muito frio nesse dia. A foto aí do vovô Antônio, a foto de porcelana lá do cemitério. Um pequeno erro na inscrição aí da sua lápide, né? Colocaram setembro, mas foi em julho. E uma curiosidade, né? Observação. Ele era de 1892, 6 de julho, ele completou 80 anos. Né? E no mesmo mês, alguns dias depois, ele faleceu. A idade certa do falecimento, 80 anos, na lápide tá 84, está errado. Tudo isso daí nós ficamos sabendo através dos documentos. Você vai achando certidões e as informações elas ficam mais completas. Faleceu às 20 horas. A certidão de óbito do vovô Antônio, também tenho essa certidão aqui no acervo, né? Certidões antigas aqui, documentos da família Bianco. A sepultura, né, do Antônio e da Rosa. Tem outros integrantes da família também. Um vídeo que eu fiz em 2023, também lá no canal do Bianco. E não esquece de assistir. Só apontar aí o celular no QR Code, apontar a câmera, você vai ser direcionado a esse vídeo. Esse vídeo eu fiz na versão digital também. Lado esquerdo é um audiolivro, para quem não pode ler, tem algum problema visual, total ou parcial, você vai poder ouvir. Né? Esse livro ele respeita a todos, então ele inclui também os deficientes visuais. Do lado direito, uma versão e-book para todos ler, né, esse conteúdo aí, esse livro das histórias aí da família Bianco sem nenhum custo. Liberado aí para vocês sem nenhum tipo de custo, tá bom? Para conhecer a história da nossa família. A videoaula do qual estou apresentando também disponível no YouTube canal do Bianco. Livro Família Bianco 1888-2024. Então, esse bate-papo de hoje, essa videoaula, vai estar lá também no YouTube canal do Bianco, tá bom? Considerações finais. Os nossos heróis mais uma vez. O plano para o futuro, escrever uma segunda edição contando a história deles. Quem sabe dá certo, né? E eu consiga ir junto com todos aqueles que me ajudaram, porque eu não consegui sozinho. Muitas pessoas me ajudaram. Já adianto, hein? A história deles aí, ó, é uma história de vida muito bonita, viu? Pessoas maravilhosas. Chegamos ao fim e eu agradeço a todos que me ajudaram com informações, fotos, documentos, ligações, áudio. Você que me ouviu, você que sentou comigo, você que me ligou, você que me mandou uma foto, me deu uma foto, uma certidão. Saiba que esse livro é nosso, você me ajudou, ajudou a todos os familiares e nós escrevemos essa história juntos. Sozinho, eu jamais teria conseguido. Não teria conseguido em hipótese alguma. Eu consegui porque você me ajudou. Tá bom? Esse livro é nosso e nós conseguimos. Eu agradeço a todos. Muito obrigado. Referências bibliográficas, site Brasil Escola, Condepate, Family Search, Itálica, Meu Brasão, Museu da Imigração de São Paulo, sobrenomes.info, União Europeia, TripAdvisor, Viajando para a Itália e, claro, YouTube, canal do Bianco. Muito obrigado, gente. Agradeço de coração. Você que vai assistir aí o vídeo sobre as histórias da minha família, eu agradeço. Sirva de motivação para você escrever o da sua família também. Quem não foi inscrito no meu canal, não esquece, ó, inscreva-se, ative o sininho de notificações. E a gente vai se falando. Até o próximo vídeo. Um grande abraço a todos e feliz 2025, tá bom? Valeu!